Você já reparou como alguns crentes entram no lugar e o ambiente muda, mesmo sem abrir a boca? Não é o tom da voz, não é o tanto que oram em público, não é a quantidade de versículos que sabem de cor. É algo invisível, mas absolutamente palpável. É o peso de glória que carregam. Um tipo de autoridade que não vem do que falam, mas do que se tornou parte deles. Lucas 4:1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas em Lucas 4:14, algo muda. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Ele já tinha o Espírito, mas só depois do deserto ele voltou com poder. Isso significa que há uma diferença entre ser cheio e carregar autoridade, entre ter presença e ter peso. E muitos ainda não entenderam isso. Muitos gritam, jejuam, falam, mas o céu continua em silêncio. Não porque Deus não ouve, mas porque o céu não responde a barulho. Ele responde à identidade. Se isso já está tocando seu coração, curta este vídeo agora. Envie para alguém que precisa ser lembrado de quem realmente carrega a glória de Deus. E comenta aqui: Espírito Santo, pesa sobre mim com tua glória. Há pessoas que confundem unção com performance, que acham que porque um pregador atrai multidões, ele carrega o Espírito. Mas a unção não é medida pelo volume, nem pela popularidade. A unção é medida pelo impacto que você causa no invisível. E muitas vezes esse impacto é silencioso, mas destrutivo para o inferno. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. Atos 5:15. Pedro não orava por eles, não impunha as mãos, ele simplesmente passava. E sua sombra tocava o corpo de alguém e o Espírito Santo fazia o resto. O que era isso? Um homem que carregava glória, um homem que não precisava falar, porque o céu falava por ele. É esse tipo de cristão que o mundo precisa hoje. Menos palcos, mais altares. Menos frases prontas, mais corações quebrantados. E aqui está o perigo. Quando alguém que só tem aparência tenta imitar quem tem autoridade, o resultado é desastre. Lembra dos filhos de Seva, em Atos 19. Eles disseram: expulsamos vocês em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E os atacou. O inferno só respeita quem tem identidade, não quem tem discurso. Pare agora e reflita. Você está tentando convencer os outros, ou está sendo reconhecido no céu e temido no inferno? Jesus foi cheio do Espírito no batismo, mas foi só depois do deserto que ele voltou com poder. Isso nos ensina algo chocante. A unção não nasce na festa, nasce na fornalha. A autoridade não vem das palmas, vem da provação. E o deserto é o lugar onde Deus não está interessado no que você fala, mas no que você carrega quando tudo te falta. Porque quando a fama se cala, o Espírito sussurra. Quando os homens se afastam, o céu se aproxima. No deserto, Jesus não multiplicou pães, não curou cegos, não ensinou multidões. Ele apenas resistiu. Ele venceu o silêncio, o cansaço, o isolamento e, acima de tudo, a tentação. E foi isso que o qualificou para carregar algo que não se vê, mas que transforma tudo que toca. Talvez você esteja nesse mesmo deserto agora, sentindo-se esquecido, ignorado, cansado. Mas e se eu te disser que Deus não está te punindo, Ele está te preparando, Ele não está te calando, Ele está te alinhando com o céu? Deus não envia quem fala bonito, Deus envia quem resiste calado. Se você está nesse tempo de deserto, comenta aqui: eu não estou sendo esquecido, estou sendo preparado. Compartilha esse vídeo com alguém que está prestes a desistir e mostre a ele que o peso da glória vem do silêncio do céu. A autoridade do céu não está na eloquência, está na essência. O Espírito Santo não se move porque você cita versículos. Ele se move quando o versículo virou carne dentro de você. Quando não é mais o que você sabe, é o que você vive. E há um perigo real em falar mais do que se carrega.
Porque o inferno não respeita quem fala. O inferno respeita quem morreu. Sim, porque só quem já morreu para si pode carregar o espírito sem contaminar a glória com o ego. Paulo, depois de ser cheio do espírito, ficou anos escondido. Anos de anonimato, anos de processo, até que o céu o libera. E quando ele aparece, ninguém consegue resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 6:10. Isso nos ensina que a preparação no secreto é o que libera impacto no público. Tem gente que quer palco, mas não suporta o peso da caverna. Quer visibilidade, mas não foi aprovado no secreto. E o Espírito Santo não se move por empolgação. Ele se move por obediência. Talvez você esteja esperando que o Espírito se manifeste porque você está orando forte. Mas e se ele estiver esperando que você obedeça profundamente? Carregar o Espírito é ser morada, é ser altar, é ser um lugar onde Deus se sente confortável em habitar, não apenas visitar. E isso exige pureza, quebrantamento e entrega diária. Muitos estão buscando manifestações do Espírito, mas continuam carregando mágoas, vícios secretos, orgulho espiritual e uma fé sem raízes. Deus não unge fachada, Deus unge essência. E a unção de verdade só é derramada em vasos limpos. Quando Ana orava no templo, ela não disse uma palavra. Mas sua dor era tão profunda, sua entrega tão sincera, que Eli achou que ela estava embriagada. E Deus ouviu, porque havia peso naquela oração silenciosa. E esse é o segredo. A oração que move o céu nem sempre é a que você fala com os lábios, mas a que você vive com o coração. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. Lucas 6:45. Você só manifesta o que você armazena. E a presença do Espírito só transborda quando ele já encheu tudo por dentro. Comenta aqui: Espírito Santo, limpa meu interior para que eu te carregue com verdade. E se isso está te fazendo pensar diferente, compartilha com mais 3 pessoas agora mesmo. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, machucados, mas carregavam algo que a prisão não podia conter. Quando eles começaram a adorar, não gritar por socorro, mas adorar, o lugar inteiro estremeceu. As portas se abriram e todos os presos foram libertos. Por quê? Porque ali havia peso, ali havia glória. Ali havia 2 homens que não falavam sobre o Espírito. Eles carregavam o Espírito. Não era sobre volume, era sobre substância. Eles não precisavam ser vistos, precisavam apenas liberar o que já estava dentro. E é isso que está faltando em muitos hoje. Pessoas tão cheias, tão rendidas, que não esperam o ambiente mudar para se manifestarem. Elas são o ambiente. Onde pisam, o céu pisa junto. Onde oram, a glória responde. Onde choram, Deus se move, porque o Espírito Santo reconhece onde há espaço verdadeiro para ele habitar. O Espírito não responde ao palco, ele responde à presença. Se isso está abrindo seus olhos, deixe um like agora. Mostra ao algoritmo que há pessoas famintas por presença, não só por palavras. A pergunta final que o Espírito Santo está fazendo hoje é: o que você está carregando? Porque não é sobre o que você fala, é sobre o que você transporta. E o mundo espiritual responde a isso. Os anjos se movem por isso, os demônios recuam por isso, as cadeias caem por isso, porque quando um homem ou uma mulher decide se tornar um altar vivo, não precisa mais convencer ninguém, o céu se manifesta por si só. Chegou o tempo de parar de usar palavras vazias e começar a viver com peso. Chegou a hora de parar de querer ser ouvido pelos homens e começar a ser reconhecido pelos céus. Que o Espírito Santo encontre em você mais do que um som, que ele encontre um lar. Se você deseja ser esse lugar onde o Espírito se move, comenta agora: Espírito Santo, habita em mim. Não só me visite, me possui. E se inscreva no canal.
Ative o sininho, porque aqui você vai encontrar palavras que não vêm só da boca, mas do fogo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da Tua presença santa e reconhecemos, com lágrimas e quebrantamento, que muitas vezes temos falado demais e carregado de menos. Temos feito barulho, mas não gerado transformação. Temos nos ocupado em parecer espirituais, mas deixado Teu Espírito do lado de fora. Pai, nós não queremos mais Te buscar com os lábios, enquanto o coração está longe. Queremos ser morada, queremos ser altar. Queremos ser aquele lugar secreto onde o Teu Espírito se move com liberdade. Não pelo que dizemos, mas pelo que somos. Não pelo volume das nossas orações, mas pelo peso da Tua glória em nós. Espírito Santo, remove agora tudo o que nos impede de Te carregar com profundidade. Quebra o orgulho, destrói as máscaras, expulsa a religiosidade vazia e derrama sobre nós uma fome por intimidade, por pureza, por profundidade. Que sejamos como Jesus, que passou pelo deserto e voltou no poder do Espírito. Que o nosso silêncio carregue autoridade, que o nosso olhar revele o céu, que a nossa sombra carregue cura. Que cada palavra que sair da nossa boca nasça primeiro do fogo que arde dentro de nós. Nós Te pedimos, Espírito de Deus, habita em nós. Não só nos visite, não só nos use, mas nos transforme em vasos que carregam a Tua presença. Que sejamos conhecidos no céu, que sejamos temidos no inferno e que sejamos respostas vivas neste mundo ferido e vazio. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, me torna um altar vivo. E se você chegou até aqui, é porque há um fogo queimando aí dentro que o mundo não entende, mas o céu reconhece. Por isso, não pare agora. Há mais verdades como essa te esperando aqui neste canal. O próximo vídeo vai te mostrar o que ninguém fala sobre a presença de Deus e por que Ele escolhe alguns para carregar a glória, enquanto outros apenas observam à distância. Se inscreva agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem precisa aprender que não é sobre gritar, é sobre carregar. E lembra disso, o Espírito Santo não se move pelo que você fala, mas pelo que você carrega. Nos vemos no próximo vídeo. Que o peso da glória te acompanhe.